Estamos em Foco conversa agora com o Dr. Nordson Gonçalves de Carvalho, que é mestre em Direitos Fundamentais pela Unifiel e também professor de pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho da Faculdade FECAF, é isso? Perfeito. Dr. Nordson, queria conversar com você um pouquinho a respeito das medidas, digamos, tomadas agora pelo Brasil, pelo governo federal, em torno da questão do trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram essas medidas e aí a gente discutir um pouquinho como vai funcionar isso. Perfeito. Nós tivemos aí na semana passada, né, no dia 22 de março, na madrugada da segunda-feira, uma medida provisória de número 927, que tinha por finalidade propor alternativas trabalhistas para o enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia em razão do coronavírus, né? Certo. E ontem à noite nós tivemos a edição de uma nova medida provisória de número 936, que buscou aí resolver alguns problemas que a medida provisória anterior tinha apresentado, né, principalmente no que diz respeito à questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, nós temos duas medidas provisórias buscando aí minimizar os impactos que os problemas da pandemia têm causado na relação de trabalho, né? Então, a última delas foi tomada ontem, dia 1º de abril, né, que fala da questão do auxílio, e aí eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho melhor, sobre esse auxílio de R$600 para uma parte dos trabalhadores autônomos e também na parte da noite tem uma decisão que trata da suspensão dos contratos de trabalho ou da permissão de dispensar por alguns meses esses trabalhadores. Eu queria que o senhor explicasse esses dois pontos. Tá. Aí na verdade, são duas situações distintas, tá? Esse auxílio de R$600 ou de R$1.200 foi sancionado ontem pelo presidente, mas ainda não foi promulgado nem publicada a lei, tá? Então, ainda estamos aguardando a publicação desta lei, tá bom? Agora, em relação à medida provisória, esta já tem vigência imediata, já está valendo desde a sua publicação, que ocorreu ontem, no final da tarde, né? Só para contextualizar para os nossos ouvintes, para os colegas que estão acompanhando, o que é a medida provisória? É uma medida que pode ser adotada exclusivamente pelo presidente da República, ela funciona com força de lei, sempre que verificados dois requisitos, urgência e relevância, né? E a própria Constituição, no artigo 62, estabelece quais os temas que o presidente da República pode regulamentar por intermédio da medida provisória, tá? Então, a medida provisória, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, tudo bem? Essa prorrogação pode acontecer uma única vez. Então, nós teríamos aí um prazo máximo de duração da medida provisória de 120 dias. Uma vez editada a medida provisória, ela é encaminhada ao Congresso Nacional para verificação por parte tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, né? E aí o Congresso pode aprovar a medida provisória, se aprovar, vai converter essa medida em lei, vai transformar esta medida provisória, o ato do presidente, numa lei. Se rejeitar, se o Congresso entender que não era um assunto pertinente, ou que não faz sentido aquela regulamentação via medida provisória, rejeita a medida provisória, e aí isto perde a eficácia, e o Congresso vai regulamentar como fica a situação nesse período. O que aconteceu ontem, bem da verdade, esta medida provisória visou complementar a medida provisória anterior, que foi a medida provisória número 927. Esta medida provisória, a 927, de segunda-feira da semana passada, ela trouxe um ponto muito polêmico e que causou muita divergência, principalmente doutrinária. Ela permitia, no artigo 18, a suspensão do contrato de trabalho para fins de requalificação profissional, né? Esta medida, então, esse artigo, né, artigo 18, possibilitava que o empregador suspendesse o contrato de trabalho por um prazo de até 4 meses, sem qualquer tipo de contraprestação ou a concessão de qualquer benefício
para o empregado, né? Então, o empregado ficaria por até 4 meses sem receber o salário por parte do empregador, em razão da suspensão, né? E também não teria a obrigatoriedade, né, por parte do empregador de conceder nenhum tipo de bolsa ou de auxílio. Então, o empregado poderia ficar aí por 4 meses sem nenhum tipo de renda nesse período, né? Como a ideia da medida provisória foi justamente possibilitar alternativas trabalhistas para manutenção do emprego e da renda, então este artigo 18 acabou sendo revogado já no dia seguinte, né? Uma nova medida provisória revogou este artigo. Então, nós ficamos aí até então, né, só com base nas medidas provisórias, sem nenhuma tratativa acerca da hipótese de suspensão do contrato de trabalho, né, pelo menos não diretamente. E aí, ontem, nós tivemos a edição de uma nova medida provisória, que é a de número 936. Tá? Essa medida provisória, ela tem por objetivo preservar o emprego e a renda, garantir a manutenção das atividades laborais e das atividades empresariais e também a redução dos impactos sociais decorrentes da pandemia. Então, esses são os objetivos dessa nova medida provisória. E ela vai tratar especificamente aí de 2 questões: a possibilidade de reduzir salário e reduzir jornada dos empregados nesse período de calamidade pública e a possibilidade de suspender o contrato dos empregados também nesse período. Então, esse é o contexto que nós temos no momento. E quais são a permissão de redução de salário? Tem 3 faixas, correto? Exato, né? A medida provisória, ela possibilita ao empregador negociar diretamente com o seu empregado, né, um acordo individual escrito, para que possa se reduzir a jornada e salário, tá? Em 3 faixas. Na primeira, 25%, na segunda, 50%, e na terceira, 70% de redução de jornada e proporcionalmente de salário. Aqui nós temos um problema que a Constituição não permite que se reduza salário por meio de acordo individual, né? A Constituição estabelece no artigo 7º, inciso 6, que somente com a intermediação do sindicato que representa os empregados poderia ocorrer a redução de salário e também de jornada, tá? Então, é provável que futuramente as pessoas que tiverem aqui o seu salário e, consequentemente, a jornada reduzida, vão ingressar com ações na Justiça do Trabalho, alegando inconstitucionalidade neste aspecto do acordo individual, e aí vai competir a Justiça do Trabalho determinar se houve ou não violação à Constituição. Se entender que houve violação, vai determinar o pagamento das diferenças salariais, tá? Mesmo pelo fato do país... Mesmo pelo fato do país ter um decreto colocando o país em estado de calamidade pública, isso deve ser contestado na Justiça. Sim, o fato da declaração de calamidade pública não possibilita a violação à Constituição nesse aspecto, tá? Esse é o entendimento de boa parte da doutrina, né? Embora o STF, o Supremo Tribunal Federal, já tenha acenado pela validade dessas normas excepcionais em razão justamente do estado de calamidade pública, né? Mas isso é uma questão que vai acabar desencadeando no Poder Judiciário trabalhista e nós vamos ter uma solução mais adiante, né? Agora, como que funciona essa questão aí da redução da jornada e do salário conforme a medida provisória? Então, funciona da seguinte forma: se a minha redução foi de 50%, então vamos imaginar, eu recebo R$ 1.500 por mês, houve a redução de 50% da jornada e do salário, então eu vou passar a receber R$ 750 por mês, correto? Bom, como que funciona? Foi criado um benefício que vai ser pago pela União, pelo governo federal, para complementar a minha renda nesse período de calamidade pública, enquanto perdurar aqui a redução do salário e da jornada. Essa redução pode se dar por até 90 dias. Tá? Certo. Então, como que funciona? Qual é a base de cálculo, né? Se eu ler de maneira desatenta, eu chego à conclusão que o meu empregador reduziu em 50%, então ele me paga metade do salário e a União, o governo, vai pagar a outra metade. Eu continuaria com os R$ 1.500, mas isso é um equívoco, é um erro, né? O que acontece? A União vai pagar
proporcionalmente com base no valor que é pago do seguro-desemprego. Então, eu vou ter como base de cálculo aqui o seguro-desemprego. Quais são as parcelas pagas, né, o valor que é pago pelo seguro-desemprego? Atualmente, o valor maior é de R$ 1.813, é o valor máximo da parcela do seguro-desemprego, tá? Certo. Então, vamos lá, voltando no nosso exemplo. Recebo R$ 1.500 por mês, tive a redução em 50%. O meu empregador vai me pagar R$ 750 e o Estado vai me pagar o quê? 50% do valor que eu teria direito se recebesse o seguro-desemprego, né? Então, se eu recebo R$ 1.500, eu receberia de seguro-desemprego um valor de R$ 1.200. Se eu fosse despedido hoje com salário de R$ 1.500, receberia R$ 1.200 de seguro-desemprego. Então, significa que eu vou receber R$ 750 do meu empregador e R$ 600 do governo. De modo que eu terei R$ 1.350 ao final do mês. Então, veja que eu não tenho a integralidade do meu salário, tá? Eu vou receber, nesse nosso exemplo, metade do salário pelo empregador e o Estado, o governo federal, vai custear, nesse exemplo, 50% do quê? Do que você teria direito. Eu teria direito do seguro-desemprego, tá bom? Então, quanto maior o meu salário, maior também vai ser a defasagem que eu vou ter nesse período aí de crise. Sim, especialmente quem recebe um valor maior, já que o seguro-desemprego, o proporcional, o valor limite é 1.813, né? Então, exato. Quem receber... Então, por exemplo, se eu recebo, desculpe interrompê-lo, se eu recebo problema. R$ 6.000 e teve a redução de R$ 3.000, né, de 50%, eu vou receber R$ 3.000 do meu empregador e vou receber as 50% sobre o valor teto do seguro-desemprego, ou seja, vou receber aqui R$ 910 aproximadamente, tá bom? Então, eu terei uma renda de aproximadamente R$ 4.000, bem inferior à minha renda mensal de R$ 6.000 que eu recebia, tá? O acordo é que a suspensão pode ser por até 4 meses, correto? Aqui, no caso, a redução da jornada, é o artigo 7º da MP. Sim. Redução proporcional de jornada e de salário, tá? Aqui a duração, ela é de 90 dias. Ou seja, 3 meses, 90 dias, e aí você tem como benefício também a garantia de mais 3 meses quando retornar, correto? Exatamente. Né? O artigo 10 da medida provisória da 936, esta editada ontem, ela garante ao empregado uma garantia provisória de emprego. Essa garantia provisória de emprego, ela vai perdurar durante o período em que houve a redução ou a suspensão do contrato e por igual período após o término. Então, teve a redução do contrato por 3 meses, né, por 90 dias, terminou o período de redução do salário e jornada, eu tenho mais 3 meses de garantia provisória de emprego, ou seja, eu só posso ser despedido nesses 3 meses subsequentes, em regra, por justa causa ou se o empregado comunicar demissão. Caso não haja motivo para a dispensa, aí o empregador tem uma indenização a pagar para o empregado. Doutor, mais uma coisa, com relação ao benefício que está chamando de Corona Voucher, né? Como que vai funcionar isso? O presidente afirma que já assinou essa medida provisória, mas ainda não publicou. Tem uma ideia de quando que as pessoas poderão recorrer a isso? Essa é uma outra questão, tá? Bem da verdade, o presidente ele sancionou um projeto de lei, sancionou ontem, e agora nós estamos aguardando a promulgação e a publicação, tá? Somente após a publicação desse projeto de lei, quando for convertido em lei, é que nós vamos ter aí a ideia, ou melhor, né, os requisitos legais para o recebimento. O que nós temos até agora são as notícias divulgadas pelo próprio governo e pela imprensa, tá? Mas nós ainda não temos a norma legal, a lei, que estabeleça aí quais são efetivamente os critérios e os requisitos, tá? Isso será também estabelecido pelo Ministério da Economia, que vai cuidar aí das questões dos requisitos e de toda a coordenação e
e atuação para que esses valores sejam recebidos pelas pessoas ali incluídas naquela norma legal, né? Que é um valor que pode ser de R$ 600 ou de até R$ 1.200 em algumas situações. Mas nós ainda não temos a lei definindo exatamente essa questão. Ontem, né, nós tivemos a votação pelo Congresso, no final de semana, e ontem o presidente da República sancionou. Como que funciona, né, só para os nossos ouvintes aí terem uma ideia. Quando nós temos um projeto de lei, ela passa por 6 fases até efetivamente ter vigência, né? A primeira é a fase da apresentação da iniciativa, né, apresentado o projeto de lei, depois passa por uma fase chamada de discussão, que é a fase de debates no Congresso, depois disso a fase de votação, Câmara dos Deputados, Senado faz a votação, uma vez aprovado, esse projeto vai para o presidente da República, e o presidente pode sancionar ou vetar. Na situação de ontem, o presidente sancionou, né? Ainda não tenho certeza se sancionou completamente ou se fez algum veto, né? Então, agora, vamos supor que tenha sancionado completamente. Este projeto de lei é promulgado e depois publicado, e a partir somente da 6ª fase, que é a publicação, é que nós vamos ter aí a vigência da norma legal. Tá? Então, nesse caso específico do chamado Corona Voucher, nós estamos aguardando a promulgação e publicação da norma, tá bom? É diferente da medida provisória, porque a medida provisória, uma vez editada, já tem vigência imediata, já está valendo. Tá, então só para a gente voltar lá na MP 927, eu tenho algumas dúvidas com relação à antecipação de férias. A MP colocou algumas possibilidades para que o empregador consiga, digamos, como posso dizer, permitir que o trabalhador tire férias, mesmo que ainda não tenha o tempo correto. Como vai funcionar essa parte? Bom, a questão da antecipação das férias, né, tá prevista no artigo 6º da MP 927, né? Então, o empregador pode conceder férias individuais e pode antecipar férias futuras, né? Aí são 2 situações. A primeira, a concessão de férias. Eu já preenchi o período aquisitivo, né? O que são as férias, né? As férias correspondem a um descanso anual remunerado que o empregado tem direito de usufruir após completar o período aquisitivo. O período aquisitivo é um espaço de tempo de 12 meses que o empregado trabalha para conquistar o direito às férias, tá bom? Isso está previsto na CLT nos artigos 129 e 152. Então, preenchi o período aquisitivo, os 12 meses, tenho direito às férias. Vamos imaginar que eu já tivesse direito às férias. Trabalhei o ano passado inteiro, já tenho direito às férias. O meu empregador, ele já pode me conceder essas férias, tá? Antes da MP, era necessário que o meu empregador me avisasse com 30 dias de antecedência. Então, ele ia falar, Nortson, hoje é dia 2 de abril, a partir do dia 2 de maio você está de férias. Agora, em razão desses problemas que geraram a MP, o que o presidente da República fez? Ele reduziu esse prazo de 30 dias de aviso prévio das férias para 48 horas. Então, meu empregador fala, Nortz, você vai sair de férias em 48 horas. E aí eu já tiro as férias referente a esse período aquisitivo que eu já completei lá atrás. Essa eu não tenho esse período aquisitivo completado ainda. Pode também ter o direito a ter a antecipação das férias e até mesmo férias coletivas, tá? A MP também tratou dessa questão, né? Então, agora vamos imaginar que eu não tenho ainda o período aquisitivo completo. O meu empregador pode antecipar essas férias? Pode, que é a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 6º da medida provisória 927, aquela de segunda-feira da semana passada. Como funciona? Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar agora em janeiro, então eu só tenho 3 meses de trabalho. O meu empregador pode me antecipar as férias, então as férias que eu iria conquistar o direito somente no final desse ano, ele já me antecipa. Então, o que eu ia descansar o ano que vem, eu descanso agora, nesse período. E aí, qual é o problema? Nas próximas férias, eu não vou ter o descanso, porque eu antecipei. Então, eu teria que trabalhar aí 2 períodos aquisitivos sem o descanso. Então, é possível também essa antecipação. O problema para o empregado vai ser que depois ele vai ter um período muito mais longo de trabalho para poder efetivamente ter o descanso. Mas a MP
visa essa situação de antecipação de férias. Também se fala em antecipação de feriados não religiosos. Todos os feriados poderiam ser antecipados? Todos, inclusive os religiosos, né? O que acontece? No caso dos feriados não religiosos, o empregador quem decide se vai ou não antecipar. Decidiu antecipar esses feriados, ele informa o empregado, olha, Norte, estou antecipando o feriado de 1º de maio, Proclamação da República, Independência do Brasil, Revolução Constitucionalista, feriados não religiosos aqui para nós de São Paulo. Tudo bem. Agora, e se for um feriado religioso, pode antecipar? Pode também, mas no caso do feriado religioso, precisa da concordância do empregado. Então, o empregador precisa chegar no consenso com o empregado. Fala, olha, eu vou antecipar esses feriados. Tem os feriados religiosos, você concorda que se antecipe também os feriados religiosos? Se o empregado concordar, essa manifestação de vontade né, por escrito, né? Então, o empregado concordando também pode ser antecipado os feriados religiosos, tá? O que o empregador pode fazer, independentemente da vontade do empregado, é antecipar os feriados não religiosos. Tá. Norte, algumas pessoas, leitores do Tá Bom em Foco, encaminharam algumas perguntas, aí eu vou fazer elas para que você responda, tudo bem? Perfeito, espero poder ajudar. Tá, vamos lá. Jean Diniz, eu vou pegar aqui o celular porque eles mandaram. Vamos lá. Ó, Tamires, eu vou dizer só o nome, o primeiro nome, tá? Ela pergunta se ela é obrigada a trabalhar, mesmo o ramo da empresa não está na lista de serviços essenciais. E se, caso não seja obrigada a trabalhar, se o patrão dela é obrigado a pagar o salário. Se a empresa para a qual ela trabalha continua em atividade e ela continua trabalhando, não tem alteração nenhuma. Então, o contrato está ativo em sua plenitude. Ela continua indo ao trabalho, cumprindo a jornada, e o empregador continua tendo todas as obrigações, dentre elas a do pagamento do salário, tá? Mas supomos que trabalha, por exemplo, numa loja que vende roupas. É um serviço não essencial que está fechada. Como que funciona esse período em que a pessoa não vai trabalhar? A empresa vai ter que pagar esse salário ou entra nessa hipótese que a gente falou? Para essas situações, o empregador pode fazer uso tanto da MP 927, como antecipar férias, antecipar feriados, ou instaurar banco de horas para que o empregado pague essas horas futuramente, ou pode também fazer uso agora da MP 936. Pode o quê? Reduzir jornada de salário proporcional, ou pode, inclusive, suspender o contrato de trabalho, que foi uma hipótese que nós acabamos não falando ainda, né? Então, o empregador pode usar tanto a MP 927 da semana passada, quanto a medida provisória 936 de ontem, tá bom? Para quê? Para que mantenha o posto de trabalho do empregado, mas que consiga diminuir aí os problemas em razão justamente dessa ausência aí de produção, e muitas vezes decorrente de atos do próprio Estado, né, que determinaram aí o Estado, sendo ele o município ou o Estado propriamente dito, que determinou o fechamento de algumas atividades. Nesse período seja de férias, seja de concessão de licença, redução da carga horária, benefícios como vale transporte, vale refeição, continuam sendo pagos? O vale transporte, ele só é pago se efetivamente o empregado for até o local de trabalho, tá? Então, se o empregado está trabalhando em situação de home office, teletrabalho, né, como, por exemplo, eu estou na faculdade desde o dia 19, nós estamos tendo aulas virtuais, e no escritório também desde a semana passada. Então, não teria que pagar o vale transporte, porque eu não estou me deslocando até o meu local de trabalho. Agora, benefícios como vale alimentação, planos de saúde, convênio médico, embora haja uma divergência, a maioria da doutrina entende que deve manter aí a continuidade desses pagamentos. Inclusive,
a medida provisória 936, quando trata da suspensão, no artigo 8º, parágrafo 2º, ela diz claramente que os benefícios continuam sendo pagos, né? Quais seriam os benefícios, né? Seriam justamente esses chamados benefícios sociais, como vale alimentação, cesta básica. Então, o entendimento, pelo menos a priori, né, que vem se formando, é no sentido da manutenção desses pagamentos. Ganhou força esse entendimento justamente em razão da medida provisória de ontem, que determina que, no caso de suspensão do contrato, os benefícios que já são pagos pelo empregador continuem sendo pagos. São benefícios que não têm natureza salarial, tá? Significa que não vão gerar reflexos em fundo de garantia, férias, contribuições sociais, imposto de renda, são verbas de natureza indenizatória. Nesse período que haja redução de contrato, de dias de contrato, do contrato de trabalho, os benefícios como INSS, fundo de garantia, continuarão sendo, eu estou pensando na parte do empregado, tá? Continuarão sendo pagos, a empresa ainda tem essa obrigação, mesmo que tenha prorrogado alguns benefícios. Sim, no caso de redução de jornada e salário ou concessão de férias, continua sendo pago normalmente. O que acontece é que a medida provisória 927, de segunda-feira da semana passada, ela possibilitou ao empregador um pagamento diferenciado do fundo de garantia nesse período de calamidade pública. Então, basicamente, os meses de março, abril e maio. Então, o que acontece? O empregador, ele continua obrigado ao fazer o depósito do fundo de garantia, só que ele vai ter um prazo maior, sem que isso gere incidência de multas ou de algum tipo de taxação, tá? Então, como que funciona? Eu sou empregado, o meu empregador, ele vai pagar o fundo de garantia, só que de uma maneira diferente, tá? Então, o recolhimento, ele pode ser feito em até, se não me engano, são 90 dias? 19 da medida provisória, eu precisaria dar uma olhadinha, agora não lembro de cabeça, mas o que acontece? Vamos imaginar que ficou aí março, ele suspendeu abril, maio e junho. Isso, março, abril e maio vai começar a pagar a partir de junho, né? Isso. Então, vamos imaginar então, março, abril e maio, o meu empregador, ele não depositou. Por quê? Porque está suspenso. Aí, acabou esse problema da pandemia, eu voltei a trabalhar em junho, já fui despedido. Eu vou ficar sem os depósitos de março, abril e maio? Não. Como fui despedido, o meu empregador vai depositar integralmente esses valores, sem multa, tá? Sem nenhum tipo de sanção por parte do Estado, deposita esses valores, mais a multa de 40% sobre os depósitos. O empregado, ele não vai ter um prejuízo a longo prazo, tá? O empregador continua obrigado a depositar o fundo de garantia, só que vai ter aí um pagamento diferenciado, que é justamente para minimizar os custos da manutenção do emprego nesse período. Dr. Nordson, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor fizesse uma análise de quais serão os benefícios e quais serão os grandes problemas que nós teremos a partir desse estado de calamidade e dessas mudanças na legislação trabalhista. Bom, veja, essas mudanças, elas são provisórias, tá? O Executivo, né, o Presidente da República, tomou o cuidado de não alterar os artigos da CLT, né? Em alguns casos, suspendeu a aplicação de determinados artigos, mas não alterou, de modo que, encerrado o estado de calamidade, automaticamente todos os contratos de trabalho voltam a vigorar como estavam antes da decretação do estado de calamidade. Então, tanto a medida provisória 927 quanto a 936 são aí alternativas provisórias buscando a manutenção do posto de trabalho e da renda do trabalhador, do empregado, tá? Algumas questões da medida provisória 927 vão se projetar para o futuro, né? Por exemplo, o banco de horas, a própria medida diz que o empregador terá até 18 meses para poder compensar o banco de horas. Então, vamos imaginar que ao final de abril seja encerrado o período de calamidade pública, né? E teve algum empregador que adotou o sistema de banco de horas. Ele terá 18 meses para entregar esse banco, para cumprir com esse banco de horas, tudo bem? Fora essas situações, as demais medidas são
provisórias e valem durante o período em que o estado de calamidade pública esteja vigente, esteja ocorrendo, né? Basicamente seriam essas aí as considerações. Se me permite, eu não sei como que nós estamos de tempo, mas se tiver 2 ou 3 minutinhos, só para falar da suspensão do contrato, né? O que aconteceu? A medida provisória 936, ela trouxe novamente a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, né? Tinha sido aventada na 927 e foi excluída em razão da revogação do artigo 18. Agora, como que funciona essa suspensão? Ela pode ser feita mediante acordo escrito individual, o prazo máximo é de 60 dias, e nesse período, né, o empregador fica obrigado a pagamento dos benefícios, continua a concessão dos benefícios, exceção feita a vale transporte, porque o empregado não estará indo ao trabalho, tá? E nesse período de suspensão, o empregado, ele pode recolher como contribuinte individual para a Previdência. Por quê? Período de suspensão é um período em que o empregado não trabalha, o empregador não paga salário e ele não é computado como tempo efetivamente trabalhado. É como se esse período não existisse no contrato. Então, nesse período, o empregado pode recolher aí a previdência para continuar tendo aí as contribuições como contribuinte individual, tá? Contribuinte facultativo. O que acontece? Durante o período aí de suspensão, agora o Estado vai arcar com um valor a ser pago para o empregado, né? Na medida provisória anterior, simplesmente suspendia e o empregado não receberia valor algum. Agora, né, pela medida provisória 936, artigo 8º, o Estado vai fazer o pagamento de uma parcela. Como que funciona? Né? Se a empresa teve lucro, né, de até receita de 4.800.000 no ano passado, ela pode suspender o contrato de trabalho mediante aí o pagamento de 30% do salário e o Estado paga 70% de diferença sobre o valor que a pessoa teria do seguro-desemprego. Tá? É sempre sobre o valor do seguro-desemprego, né? Sobre o valor do seguro-desemprego. Tudo que o Estado pagar é com base no seguro-desemprego, não com base no salário, tá bom? Certo. E pode também aí, né, se a pessoa estiver até o limite de 3 salários mínimos, né, ela vai receber 100% desse valor diretamente aí pelo Estado, por intermédio com base aí no salário, no valor do seguro-desemprego, tá bom? Essa suspensão, ela tem que ser feita por acordo individual, escrito e entregue ao empregado com até 2 dias de antecedência, informando sobre a suspensão. E a suspensão pode ser por quantos meses? Por até 60 dias. Tá, 2 meses. Isso. Então, olha só, inclusive é possível para o empregador suspender por até 60 dias, vamos imaginar que ainda não tenha terminado o estado de calamidade. Ele pode, quando o empregado volta, reduzir salário e jornada em 50%, por exemplo, por mais 90 dias. E se ele quiser dar férias também, ele pode juntar todos esses modelos de suspensão, Exatamente. Ele pode usar todas essas ferramentas que as medidas provisórias trouxeram, só não vai poder usar junto, né? Então, por exemplo, suspendeu por 30 dias. Ao término da suspensão, ele pode conceder férias, né? Pode antecipar férias. Ao término dessa antecipação de férias, ele poderia reduzir salário e jornada. Então, ele pode fazer uso dessas ferramentas, desses instrumentos que as medidas provisórias proporcionaram aqui para ele. Dr. Nordson, muito obrigado por esclarecer um pouquinho a respeito das ações, das decisões, das novas leis que vão permear aí pelo menos boa parte da vida dos trabalhadores, né, do Brasil, enquanto esse período de calamidade e pandemia. E até uma próxima conversa. Queria que você deixasse só um último, desejasse boa sorte para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço pela oportunidade, fico à disposição sempre que necessário para tentar esclarecer aspectos jurídicos trabalhistas, e gostaria de dizer que é um momento difícil para todos, mas é um momento em que os nossos aspectos humanitários devem realçar, devem aparecer, e é importante que
que todos nós possamos estar unidos para enfrentar essa crise sanitária e conseguir sair dela da melhor forma possível e sempre tentando aí reduzir ao máximo o número de perdas que infelizmente acontecerão, né? É importante respeitar as determinações dos órgãos de poder, né, principalmente do Ministério da Saúde, permanecer em casa na medida do possível, porque isso diminui a propagação do vírus e, por consequência, diminui também o número de mortes. Então, desejo aí boa sorte a todos, cuidem uns dos outros, se cuidem e espero que em breve possamos retomar as nossas rotinas normais. Um grande abraço a todos.